Bom dia, começa agora mais um encontro da série Encontros Clássicos da revista Concerto, que hoje tenho o prazer enorme de receber uma das grandes lendas da música brasileira, um dos grandes nomes da história da música brasileira, que é o violonista Turíbio Santos. Turíbio, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, João. É um privilégio e uma honra. Obrigado. Tudo bem, bom, nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, onde o público que nos assiste pode mandar suas perguntas, pode mandar os seus comentários, e a gente vai introduzindo essa participação aqui também no nosso encontro. Encontro que tem como ponto de partida o lançamento em CD de 2 LPs gravados pelo Turíbio nos anos 70, em Paris, 2 LPs dedicados à música espanhola. A gente vai falar um pouquinho da história desses 2 discos, né, como que eles foram gravados, e o Turíbio vai mostrar um pouco para a gente também a respeito desse repertório, enfim, do que faz a música espanhola tão interessante, tão importante dentro da história do violão. Eu gostaria de pedir, Turíbio, para a gente começar, pedir que você contasse um pouquinho da história sobre como esses LPs surgiram nos anos 70. A gente conversou algumas semanas atrás, por conta de uma matéria na revista Concerto, e você me contou que quando você chegou em Paris, você ganhou o concurso e a gravadora queria que você já saísse gravando o repertório espanhol, mas você disse que não. Conta pra gente, como é que foi essa história? Essa história começa realmente com Arminda Villa-Lobos. Arminda Villa-Lobos criou o Museu Villa-Lobos em 1900. Villa-Lobos morreu em 1958. 59, aliás, 59. E em 60 ela criou o Museu Villa-Lobos. Em 61 ela me ouviu ilustrando uma conferência sobre Villa-Lobos de Jodacil Damasceno e Hermínio Belo de Carvalho. E aí ela me convidou para gravar os 12 estudos de Villa-Lobos. Foi um desafio alucinante. E, na realidade, éramos os dois alucinados. Mas deu certo. Deu certo. O disco com a beleza, o primeiro disco do Museu Villa-Lobos e tal e coisa. Isso aconteceu entre 61 e 63. Em 65, eu visei como alvo um concurso internacional da ORTF, Rádio de Difusão de Televisão Francesa. Ganhei esse concurso e também gerou toda uma atração para gravadoras, para repertório e tudo isso. E o primeiro convite que veio foi para fazer música espanhola e, efetivamente, o primeiro convite eu fiz. Eu fiz para Music Disc Europe, mas era um disco assim, o seguinte, ele foi decidido por telefone, me telefonaram da Music Disc e disse, você topa fazer um disco de música espanhola? Topo, lógico. Você já tocou com orquestra? Eu disse, já. Mentira. Mentira descarada. E você toca o Concerto de Aranjuez? Toco, sim. Pronto. Isso foi meados de dezembro de 66. Aí fiquei esperando, daqui a 6 meses. Então, ótimo. Então, daqui a um mês, a gente grava isso em Paris, uma das grandes igrejas de Paris, lá com orquestra e tal. Foi uma orquestra que eles montaram com um regente chamado Roland Duarte e me cederam ao outro lado do disco. Um lado era o Concerto de Aranjuez e o outro lado música espanhola. Bom, aí foi um mês que a pobre da minha mulher ouvia o Concerto de Aranjuez de meia-noite até meia-noite seguinte. E, além do mais, ainda tinham 2 hóspedes na casa, que era um ateliêzinho de artista em Saint-Germain-des-Prés, mas pequeno. Então, estavam todos alucinados com aquele Concerto de Aranjuez. No dia que eu fui gravar, eu saí de casa com 40 graus de febre, para te dar uma ideia. Nossa. Isso aí. Mas correu tudo bem. O concerto saiu e foi uma estreia complicadíssima, porque você estrear com uma orquestra de gente recrutada, entende? Para fazer Porque qual era o motivo comercial deles? Richard Anthony,
um cantor francês, tinha feito Aranjuez Mon Amour, uma adaptação, e aí vendeu milhões de discos, milhões. Então, eles calcularam que se fizessem com um violonista principiante, o novo, na parada, eles conseguiriam vender 50 mil discos a preços populares. E acabaram vendendo 300 mil. E, para mim, isso foi ótimo. Foi um bilhete de apresentação espetacular. A Erato, a maior companhia de discos clássicos na França, se interessou e veio me perguntar, bom, que tal você fazer um disco para a gente? Eu disse, de quê? De música espanhola, lógico e tal. Eu disse, não, música espanhola eu não faço mais, não. Agora eu quero fazer um disco que eu já fiz no meu país, os 12 Estudos de Villa-Lobos. Não vejo por que não fazer aqui. Você é bem folgadinho, hein, garoto? Você tem 22 anos, já quer impor regras. Eu não estou impondo nada. Eu estou seguindo o conselho da pessoa mais capacitada para me dar, que foi a esposa do Villa-Lobos, a Arminda Villa-Lobos. Fez um disco inicial do Museu Villa-Lobos. Então, eu quero fazer esse disco aqui ou não faço nada. Aí sim, engrossei o jogo. Um mês depois, eles ligaram. Olha, estamos de acordo. Estamos de acordo. E, resultado, gravei os 12 estudos e o disco, durante 10 anos, lógico, e em 38 países, vendeu mais de 1 milhão. Mas essa boa venda, ela provocou um retorno ao mercado, que as músicas que Villa-Lobos tinha gravado, inclusive na URTF, a Rádio Nacional, com a Orquestra, a Sinfônica Nacional também, francesa, estavam todos já parados, dormindo. E veio todos, e mais do que todo esse conjunto de músicas espetaculares, grandes orquestras e tal e coisa, uma multidão de violonistas saiu gravando isso a toda velocidade, inclusive gente muito famosa, gente que eu comprava os discos nas lojas, e aí que gravaram os 12 estudos. E a Erato viu aquilo, também disse, bom, Turíbio, agora, vamos fazer o espanhol? Eu disse, não, agora eu quero fazer o Concerto de Villa-Lobos para violão e orquestra, o Sexteto Místico, a Suíte Popular Brasileira. Caramba, tá bom, vamos. Aí fiz o Sexteto Místico, foi uma gravação muito bacana na igreja, na hora que a gente começou a gravar. Os músicos franceses, excelentes músicos, Maxence Larier, Lili Laskine na harpa, então, começaram com aquela ironia meio francesa, né? C'est bizarre, né? C'est curieux, c'est não sei o quê. Nós levamos 3 horas para gravar esse sexteto. Lá, pela última hora, ele dizia, c'est génial, c'est fantastique, c'est Villa-Lobos. Lá foi o segundo disco também muito bem acolhido, muito bem vendido. E esse disco virou um norte para mim, porque eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso por repertório. Então, aí gravei música espanhola para eles, onde o segundo volume dessa gravação vai aparecer, e vai aparecer também o Concerto de Aranjuez, mas aí não com a orquestra improvisada, uma orquestra para valer mesmo, era a orquestra da Ópera de Monte Carlo, no Opéra de... E, aliás, foi um disco que eu me lembro, eu tenho saudades da gravação desse disco, porque de manhã eu ia nadar lá no mar, aí à tarde gravava, vidão, né? Realmente. E o disco ficou lindo, foi muito bonito, gravei também a Fantasia para o Gentilhombre, e depois eles acrescentaram esse disco 2 peças de um outro disco que eu tinha feito com 2 violões, com Oscar Cáceres, uruguaio, meu mestre, meu amigo, conselheiro, meu parceiro em duo. E essas 2 peças são lindas, para variar, também de Rodrigo. Rodrigo realmente ele tem aquela verve que ele vai buscar na música espanhola.
ele vai buscar no flamenco todos os efeitos, e quando ele faz o violão copiar o canterrondo, quer dizer, aquele canto lindo, meio improvisado dos flamencos, dá um brilho absolutamente espetacular. Uhum. Então, essa é a história desses discos que eles estão lançando aqui, e que eu fiquei felicíssimo com esses discos, porque são discos, realmente. Eu não pedi para que eles comemorassem com Vila Lobos dessa vez, porque depois daquela primeira gravação dos 12 estudos, eu já gravei 4 vezes a obra toda. E como já estou perto de 80 anos, chega. Agora, eu comecei a dar certos basta em certas coisas, porque você não acaba... Posso te contar outra história engraçada que modificou a minha carreira e a minha atitude de uma maneira incrível. Eu estava uma vez numa turnê nos Estados Unidos, eu passo um velhinho carregando um violoncelo na cabeça, bem velhinho. Né? Meu Deus do céu, esse homem vai cair, esse homem vai se machucar. Aí comentei com alguém, ele disse, não, é Paul Tortelier, o grande violoncelista francês. Eu disse, meu Deus, vai carregando essa caixa na cabeça, pô, é demais, vai, o amor à música tá insuperável. E com meus botões, eu pensei, não passo por essa nem louco. Essa eu recuso. E também o lado triste das viagens. Nas viagens, você fica muito desamparado emocionalmente. Por quê? Porque você tem que estar sempre em plena forma, você tem que estudar, mesmo nas horas vagas, você tem que inventar estudar, você tem que ter uma capacidade de concentração muito grande, mas a tristeza não sai. A tristeza fica lá, entende? A tristeza... E eu vi aconteceu uma coisa muito impressionante quando o Ostrak, Davi Ostrak, super violinista russo, morreu. Eu não me lembro se foi na Bélgica ou na Holanda, um desses 2 países. E Rostropovich estava proibido de sair da Rússia por motivos políticos. Foi vetado. Mas o Estado deu uma liberdade para ele para ir buscar o corpo do amigo. Eram muito amigos. E é uma história triste, mas também fala dessa morte fora, sabe, de um cenário, num hotel na Bélgica ou na Amsterdã. É um ato muito triste também. Então, eu me preparei para não envelhecer na estrada. Me preparei e disse, essa eu não aceito. Como eu sempre gravei muitos discos, e realmente fiz muita viagem, Japão, Austrália, sabe, cursos na Austrália, na Europa toda, inclusive na União Soviética na época, assim como era chamada. Mas então a viagem chegou um momento onde eu fiquei saturado da viagem. Saturado realmente, de uma maneira incrível. Fiz viagens maravilhosas, inesquecíveis. Quando me convidaram para fazer uma autobiografia, eu disse, olha aí, eu vou fazer autobiografia, mas você não pensa que eu vou fazer apologia de viagem, não. Eu vou, ao contrário, botar todos os meus conflitos emocionais com as viagens. E realmente fiz uma autobiografia, foi editada pela Arte Viva, e estava indo até muito bem, até o momento que começou a pandemia, e agora vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Ainda botei até um DVD dentro para ilustrar certas coisas. E essa maratona, para mim,
começou a parar em 1980. Em 1980, eu fiz alguns concertos, já tinha feito algumas turnês nos Estados Unidos, tinha discos lá publicados pela Musical Heritage, os discos da Erato, e se eu continuasse ali, porque os Estados Unidos, de repente, é um mercado incrível, realmente é fascinante. Eu ia acabar carregando o violão na cabeça também, em alguma fila de avião. Eu disse, não, eu comecei a reduzir os períodos que eu dava para os empresários. Uma gentileza, porque todos eram grandes empresários, amigos meus, ajudaram muito, foi maravilhoso o convívio com todos eles. Como dei sorte, peguei uns 4 ou 5 grandes empresários. Yves Dandelot, meu empresário na França, era já a 3ª geração dos Dandelot que fazia empresariado. Então, você viu o cuidado que eu tive para não derrubar a casa. Mas toda a economia estava mudando naquela época. Eu também percebi que em 1980, quando a economia ia dar uma guinada daquelas. Consegui. Foi diminuindo. Quando, em 1980, você acredite ou não, as 2 universidades federais do Rio de Janeiro me convidaram para abrir um curso de violão. E aí, realmente, são mensagens divinas. Pô. Eu vou seguir. E foi um momento também muito bonito da minha vida, muito interessante, porque o violão estava represado. O violão não tinha professor nem na escola de música, nem na Unirio. E aí, os alunos eram excelentes alunos. Porque tinha aluno já fazendo composição, aluno fazendo regência, preparo musical sólido, bom mesmo. Aí comecei, 3 anos depois eu fiz uma orquestra de violões, a primeira orquestra com os alunos. Mais tarde, anos depois, uns 7 ou 8 anos depois, eu fiz a orquestra de violões brasileira com aqueles alunos já professores, mestres, mas a qualidade era batatolina. Viajei com eles até o sul do Brasil, até Porto Alegre, Teatro Municipal em São Paulo, Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Foram momentos fascinantes, mas as viagens continuavam acontecendo, porque eu pegava os períodos de férias, as férias grandes ou as férias pequenas, e aí cumpria alguns bons compromissos fortes, interessantes, culturalmente interessantes para mim também. E o que acontece? Acontece que a minha madrinha faleceu em 1986, Arminda Villa-Lobos. Continuamos sempre amigos, eu ia sempre ao museu. É uma pessoa encantadora. Eu digo sempre que eu tive na vida 2 mães. A minha mãe, mulher também maravilhosa, e a Arminda Villa-Lobos. Ela faleceu e me convidaram para dirigir o museu Villa-Lobos. Em 1985, aí eu pedi desculpas, mas não topei. Inclusive, aconselhei a direção para a Sônia Maria Stutt, pianista, sobrinha da Arminda, afilhada dela também. Então, o Ricardo Cioglia, que me convidou, eu coloquei uma condição para ele. Disse, olha, você coloca a Sônia Maria Stutt como diretora e eu dou o máximo ajuda. Tá, ok. Ele disse, então você vai ser o assistente mesmo. Você vai ser você vai se ocupar da parte cultural. Tá, ok. Eu ainda estava viajando bastante, eu reduzi as aulas na universidade para 20 horas só na UFRJ e fui ajudando até que houve um momento onde Joaquim Falcão entrou na direção. Eu não me lembro qual era o nome agora,
da instituição que era o grêmio de todos os museus, porque mudou tanto que várias vezes me confundo com esses nomes. Joaquim Falcão fez questão de me convidar. Aí eu disse, vou pensar, Joaquim, falar com meus amigos, conversar com o Edino Krieger, conversar com todos os outros músicos e tal. Aí ele disse, ô Turíbio, você já está conversando com eles há mais de 3 semanas. Se você não me der a resposta na última semana, eu vou chamar outra pessoa. Eu disse, não, tá bom, a resposta é positiva. Aí assumi o Museu Villa-Lobos. Aí o Joaquim é uma pessoa de um espírito impressionante, muito, muito inspirado. Ele disse, então, agora é que você vai ver o que é bom de viajar, porque em 87 tem um centenário do Villa-Lobos, e aí sim, você ainda vai viajar e vai viajar grátis para a gente, para o Brasil. Entende? Vamos combinar logo isso aí. Aí, rapaz, eu viajei, quase perdi a cabeça, né? Porque foi uma viagens ininterrompidas, uma só viagem inesquecível. Mas também foi outro momento maravilhoso, momentos incríveis. Fôlego. Deixar a voz para você um pouquinho. Tá bom. Vamos falar um pouquinho bom, ficar te ouvindo é tão bom que dá até pena de te interromper para te fazer pergunta, porque é um prazer ficar te ouvindo, né? Mas o CD está saindo agora, esses LPs estão sendo relançados dos anos 70, estão sendo relançados agora em CD pela Warner Classics, e eu queria que talvez você pudesse falar para a gente um pouco como é que foi a escolha do repertório, né? Você falou, claro, do concerto, né? Mas você também tem toda uma série de peças para violão solo que estão no CD. E quando a gente pensa no repertório espanhol e na importância que ele tem, né? Enfim, a pergunta que eu me coloco, e claro, coloco a você, é como selecionar esse repertório? Quer dizer, qual que é o critério que você escolheu para fazer, não apenas para fazer o LP, que agora sai em disco, mas o critério que você utilizou sempre para montar os seus programas? Olha só, como eu disse a você, eu sou muito curioso por repertório. E eu encontrei na França várias peças maravilhosas que não tinham sido gravadas. Aí fiz a proposta. Eu devo dizer que o apoio da Erato na minha carreira foi uma coisa absolutamente fundamental. Durante 18 anos, eu fiz 18 discos para eles. Você imagina que os discos estão cheios de novidades, justamente porque eram novidades. A editora que editava Villa-Lobos, Edições Max Estig, saiu editando também vários brasileiros, sabe? Edino Krieger, Takuchian, Malus Nobre. Em suma, criou um panorama muito bom para eu fazer esse pedido a Erato, que foi: eu quero fazer um disco de música francesa. Eles caíram da cadeira. O Turíbio, aqui na França não tem aquele amor pelo violão brasileiro ou violão espanhol. Aqui os caras ignoram. Mas eu estou propondo a gente fazer. Eu sempre fiz as coisas atento à lógica histórica. A lógica histórica me diz que Fernando Sor, que foi um grande didata do violão, um super instrumentista, entende? Foi também, entende? Do exército de Napoleão Bonaparte. Então, eu descobri uma música. Fulano é bom companheiro, fulano é bom... Um teminha daqueles, bem de soldado marchando, mas as variações eram lindas. Então, eu fiz esse tema para abrir o disco. Depois andei um pouquinho mais para trás, descobri outros compositores, Adrien Leroy, franceses, porque na França também, contrariamente ao que eles me disseram na época, aqui no Luís XIV gostava de violão.
Então, Robert Devisé, que era o violonista de Luís XIV, deixou a marca dele no Palácio de Versalhes. Está cheio de violãozinho lá pequeno, aquele violão que é um pouquinho menor do que esse, 5 cordas e tal e coisa. Mas Roberto Devisé, muito influenciado por Bach, João Sebastião Bach, e peças lindas. Aí depois eu caí no repertório mais moderno, entende? Aí tinha Sauguet, tinha Jolivet, tinha vários compositores, Roussel, mais contemporâneos. Mas o disco estava gostoso, o disco estava bonito, estava interessante. Mas eles ganharam a parada. Não vendeu quase nada. Mas, em compensação, a revanche minha é o seguinte: esse disco virou um discute entre violonistas. Se você quiser comprar, vai ver o preço que eles estão cobrando lá no Mercado Livre. Caríssimo, caramba! Música francesa para violão. E a garotada vibra com isso. Os jovens, quando você descobre uma coisa que é pouco tocada, que é uma novidade, que, entende? Então, eu sempre tive esse cuidado que tinham antigamente em certas rádios. Roquete Pinto, por exemplo, faz a metade do que o público gosta e a metade do que o público necessita. Sempre achei essa regra belíssima e muito boa, que é um respeito também à cultura popular, à cultura espontânea, que sem ela também nós não seríamos nada, né? E no caso da música espanhola, aí eu fui buscar, quer dizer, os grandes bambas da música espanhola: Granado, Albéniz, Falla e Fernando Sor, lógico. É uma pleiade de compositores tão bons e principalmente tão próximos do violão, porque Falla, por exemplo, quando faz uma farruca, como escreve uma farruca, você diz assim, mas ele tocava violão? Eles sempre tocavam um pouquinho de violão, todos eles. Sabiam onde estavam as notas, tanto assim, que escrevem. Albéniz escrevia pensando no violão o tempo todo. Falla também. Falla, inclusive, tem até testemunhos na biografia dele circulando perto dos violonistas flamencos com um caderninho de música para escrever temas que passavam, que eram provocativos e tudo isso. E realmente a escolha do repertório, quando você pega por esse lado, é uma coisa sólida. Ela não termina com sucesso comercial, não. Ela mantém o sucesso cultural, que é esse que interessa. Lógico que você tem que respeitar o comercial também, porque o dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro, realmente, você tem que baixar o chapéu para o comerciante, porque ele vive daquilo, a família dele vive daquilo, então você não pode fazer o troço invendável e dizer, não, vocês são os burros. Aí fica meio pesado, né? E o apoio da Erato foi tão importante que eu trouxe 2 discos aqui que eu vou mostrar a capa para vocês, de uma espécie de acordo que eu fiz com o Erato. Estou retirando o disco aqui para mostrar a capa dos 2 discos. Esse aqui Valsas e Choros. Foi o primeiro disco de uma companhia chamada Quarup, 1977. Esse disco foi gravado. Financiado pela Erato, aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui eu tinha os músicos que eu precisava para fazer o repertório de choro. Quer dizer, João Pedro Borges, violão,
Ele está todo escrito em francês aqui do lado. Eu não estou... Porque essa é a edição francesa. Ele tem uma edição com a mesma capa brasileira, que foi feita aqui. João Pedro Borges, Jonas do Cavaquinho, Rafael Rabelo, violão de 7 cordas, e Celso na percussão. Então, evidentemente, ia levar essa tropa toda para fazer um disco, ia ficar muito caro. E eu propus para eles, vamos fazer esse disco no Brasil e depois vocês editam. E eles cumpriram. O de 1977 foi editado lá. Esse aqui, em 79, foi uma gravação feita na sala Cecília Meirelles. Vou botar a capa outra vez. E um outro disco que foi, por causa desse disco, eles toparam fazer um segundo, e com a mesma equipe eu fiz o segundo disco, que chama-se Choro. Essa é a edição brasileira, mas também a mesma capa, entende? E com esse disco, os mesmos músicos, Jonas, Rafael, João Pedro, só o ritmo que mudou. O ritmista foi o Chaplin. Mas as capas de ambos os discos são de Sandra Santos, que era minha esposa. Gravura bem à la pernambucana, né? Na madeira, gravura de madeira. Então, isso daí mostra o apoio firme de uma companhia de disco. Um apoio onde eles cederam ao gosto do risco também. Assim, passou a música francesa, que se não vendeu satisfatoriamente para o comércio, mas vendeu culturalmente para muito garoto violonista por aí. E assim foi. Quer dizer, você falou, a escolha de repertório para mim é uma coisa maravilhosa, porque eu não imponho o repertório. Eu divido o repertório, ou com o violão, com a história do violão, ou com a história do país onde você está vivendo, e você está vendo as consequências daquele instrumentinho tão quietinho, que, de repente, é uma joia, porque... Vou dar um exemplo agora com o violão na mão. Dessa coisa espanhola do violão. Por que isso aí é preciso mostrar a capacidade de tensão que o violão pode provocar, entende? Tá dando para escutar? Por exemplo, o concerto de Aranjuez, quando chega no clímax do concerto, é preciso fazer um rasqueado. E aí não tem mais ou menos. O rasqueado tem que ser o barulhento mesmo, e é isso aqui. Essa coisa dramática que o violão provoca é impressionante. Mas também, ao mesmo tempo, na Fantasia para um Gentilhombre, que eu gravei também, que é feita, foram arranjos, digamos, que o compositor Rodrigo fez de música do século XVI. E deu uma graça incrível aquele diálogo entre a orquestra moderna, e, por exemplo, tem vários temas. O tema dessa música é as fanfarras da cavalaria de Nápoles. Olha só como ele saiu
pegando não só os temas espanhóis, mas também os temas italianos. E depois ele pega um outro tema espanhol. Isso é que eu chamo de tocar violão num puleiro. Eu estou me sentindo em cima do puleiro. Qualquer coisa, o violão bate na mesa, o violão cai da cadeira, o microfone desliga. Mas já deu para passar uma ideia dos encantos do violão, né? Trazendo a história lá de trás do Gaspar Sanz, entende? Para uma atualidade do Rodrigo. E isso acontece também com quem? Com o Vila Lobos. Eu sempre digo de brincadeira que no ambiente da música clássica existe uma tendência a dizer o violão erudito. Eu fico até com o cabelo arrepiado dessa frase, o violão erudito. A música erudita. Mas é quase afasta-se. Aí vem o erudito. É quase caricata. É quase caricata. Agora, eu procuro sempre também dar a dignidade do clássico. Porque o clássico tem uma dignidade que é o seguinte: você não pega o violão e toca com o mesmo espírito de alguém que vai improvisar, corre de um lado para o outro, etc. e tal, porque tem que fazer mesmo, tem que preencher de nota o solista, o acompanhador, o conjunto, a bateria, o rock, e o funk, e tudo isso. E o instrumento é igual, quer dizer, é elétrico, é eletrônico, mas o violão, o simplório que ele tem, de repente, pode se transformar um pedaço do concerto dele. Onde ele quis a coisa maciça da orquestra, o violão, pá, responde na mesma hora. E até outras coisas que ele faz. Então, esse lado do violão maravilhoso, eu sempre defino ele da seguinte maneira: o violão realmente tem alguma coisa de malandro, mas não é no mau sentido. É o malandro do Rio de Janeiro. Era um capadócio, como dizia o Vila Lobos. Quando fez o Prelúdio número 2, ele disse que era uma homenagem ao Capadócio. Então, esse é o violão malandro. E quando eu quero ilustrar isso mais claro ainda, principalmente para a população de jovem, o violão é aquele que pula no quintal, todos os quintais em volta, ele pula, ele vai, ele come fruta, ele arruma namorada. Ele é assim e será sempre assim, porque ele é portátil e é charmoso. Então, não tem, é uma característica do instrumento. Você vê que quando as coisas complicam, às vezes, a economia está indo para baixo, não sei o quê, não. O violão é barato. O violão está com as 6 cordas e com um repertório histórico mundial, entende? Que você leva. Os Beatles trouxeram esse violão acompanhador de volta. Por que eles trouxeram? Porque lá, na Inglaterra, tinha John Dowland, tinha o alaúde, tinha os cantores, tinha os seresteiros e tinha os malandros também.
Entende? E isso aí, Robert de Visé, na França, junto de Luís XIV. Na Espanha, nem falar, porque pô, são tantos os flamencos fazendo aquela coisa fantástica pelo mundo afora, né? Mas só ali. E a técnica do violão clássico, porque aí entramos num terreno de alta dificuldade. É muito difícil. A dificuldade já começa na mão da gente. Não sei se você está vendo. Está vendo? Está vendo? Eu estou vendo daqui, minhas unhas. Essas unhas parecem, fez de qualquer maneira, de jeito nenhum. Há 60 anos que eu capricho na unha, e ela, como a técnica do violão, é movediça. Por que ela é movediça? Porque você está gordo, está magro, está frio, está quente. Então, tudo na técnica do violão é medido na base do milímetro. Se você não levar um milímetro a sério, aquele troço que você deixa para lá, isso é milímetro. Não. No violão, um milímetro vale um metro. Entende? Uma angulação de uma unha, e tudo é individual. Você pode aconselhar, entende, um violonista menos experiente que você, mas você não pode substituir ele. Ele é que vai ter que descobrir, quebrar a cabeça e passear nesse pântano que é a técnica do violão. Além do mais, ainda tem o próprio violão. O próprio violão, ô João, para te dar uma ideia vaga, eu já tive mais de 120 violões. Em toda... eu sou um fuçador de violões. Há 4 ou 5 dias eu fiquei triste que morreu um amigo meu, Daniel Friedrich, francês. Ele faleceu, era um luthier de maior qualidade, grande sujeito. E eu tive muitos violões dele. E lá tinha Robert Boucher também. Eu sempre tive, durante muito tempo, toquei com o violão Ramírez, espanhol, o violão de Segóvia, predileto. E aqui no Brasil, agora eu toco com o violão de João Nunes. Eu estava num ensaio com orquestra de violões. Assim que começou essa coisa, provavelmente em 1983, por aí, aparece um rapazinho super modesto. Eu disse, oi, Turíbio, aquele rapaz, ele pediu, alguém aconselhou ele a vir mostrar os violões que ele está fazendo para a turma da orquestra. Você está de acordo? Lógico, estou. No intervalo, deixei-os, entende? E fui eu também experimentar um violão. Aí fiquei de boca aberta, o violão já... Como é que você... De onde é que você tirou esse conhecimento todo? Ele disse, não, eu fui comprar um violão, mas achei muito caro. Aí eu peguei um amigo meu, medi o violão dele todo e fiz 5 violões, que são esses que estão aqui. Mas você já sabia alguma coisa de luteria? Não, eu sei de marcenaria, de carpintaria, tudo isso. Eu cresci nesse meio. E agora estou fascinado com o conteúdo que pode ter um instrumento e a madeira, a relação com isso. Bom, ele saiu de lá felicíssimo, porque eu comprei um e os garotos compraram outros 4. E de lá para cá, ele veio fazendo violões. Hoje em dia ele é um mestre, mas continua modesto, porque, inclusive, continua fazendo poesia, como já fazia naquela época, bom poeta. Então, você vê que é o perfil do violonista. A poesia, o violonista tem que se entender com a poesia. Não dá para se desentender com a poesia. Porque é o seguinte, Villa-Lobos é a linguagem poética do violão. Ele parte de uma frase simplíssima, econômico. Villa-Lobos era um compositor muito sintético, ele sintetizava tudo. Ele e quem mais? Tom Jobim. Tom Jobim é impressionante, por isso Tom Jobim adorava o Villa-Lobos.
Tem um texto do Tom Jobim, escrito à mão por ele, muito bonito, onde ele dizia: eu ouvi a música do Villa-Lobos e vi que ali estava tudo que eu amava. Os passarinhos, a floresta, o verde, o vento, a tempestade, tudo estava ali. Então, essa coisa... E ele faz... É só você pegar uma música do Tom, já emblemática, o Samba de uma Nota só, mas agora Garota de Ipanema também, e Dindi e outras mais. É uma festa o repertório do Tom. E o repertório do Villa-Lobos também, Baquiana Brasileira, número 5, a área. Aquilo é uma joia, uma peça de uma beleza mundial. Aquilo é um negócio que o cara parece que conversou com Deus para fazer aquilo. E provavelmente recebeu alguma vantagenzinha. É a própria história dele, de amor ao Brasil, de amor ao violão e de amor à poesia. Isso é uma coisa incrível. Muito, muito ligado. Estou te ouvindo você falar aqui em amor ao violão, amor ao Brasil, amor à poesia, e não consigo evitar de pensar que a gente pode te descrever assim de alguma forma também, né? Como alguém também que tem esse amor pelo violão, pelo Brasil e pela poesia. Você já falou em diversos momentos aqui na nossa conversa sobre Villa-Lobos, né? Que tem, claro, uma importância enorme na sua trajetória, e assim como o que você fez por ele ajudou a difundir esse repertório, não apenas no Brasil, como mundo afora também. Tanto como intérprete, como também estando à frente do Museu Villa-Lobos. Como é que você vê o momento que a gente tem hoje na relação com a música do Villa-Lobos? Se a gente pensar lá atrás, anos 70 para agora, você acha que já essa obra já está mais disseminada, já está mais compreendida? A gente já tem aqui no Brasil uma compreensão maior da importância do que foi Villa-Lobos para a cultura brasileira? É muito importante a gente ter a noção e a consciência de que Villa-Lobos foi um dos maiores didatas do planeta Terra. Porque de 1930 até 1945, ele, utilizando o método Mano-Solfa, justamente para evitar a carência de instrumentos e tudo isso, fez coisas fantásticas que a gente tem, até filme sobre isso, um conjunto de escolas, e colégios e universidades no estádio do Fluminense ou no estádio do Vasco. Um tinha 30 mil pessoas e o outro tinha 45 mil. É uma coisa tão comovente isso, e eu falo isso, eu falo como cria de Villa-Lobos. Por quê? Porque aos 7 anos de idade eu estava numa escola primária chamada Freitas Lima, Instituto Freitas Lima. A dona era a dona Maria Elisa Freitas Lima, que tinha sido uma daquelas professoras da equipe do Villa-Lobos, que multiplicava para elas esse conhecimento. Com elas multiplicavam para milhares de crianças. E ele colheu matéria-prima dele mesmo, quando percorrendo todo o Brasil, colheu matéria-prima e fez o guia prático, um guia com os temas e as harmonias que permitiria até às pessoas, que era o interesse dele e a ideia dele, não só de registrar a riqueza que o país tinha naquela época, 1930 já, a riqueza que o país tinha e a capacidade de fazer arranjos e versões e vários tipos de modificações musicais. Então, isso daí foi uma prenda, foi uma dádiva para todos nós. Para mim, foi total. Tanto assim que, quando eu fiz um concurso para o Colégio Pedro II, e aí me disseram, a dona Maria Elisa é professora aqui também. Eu disse, oi, que maravilha, que vai ser uma beleza.
Aí espalhei para todo mundo, éramos uns 40 alunos. Vocês vão ver que beleza de professora, ela é genial. Uma senhora já idosa. Chegou, Dona Maria, eu emocionadíssimo. Ela entra, vai para o quadro negro, faz um pentagrama, as 5 linhas, tum, 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 faz uma clave de sol e faz uma fração. Acabava de ter conquistado 40 inimigos naquela sala. E depois eu fui perguntar, Dona Maria Elisa, como é que a senhora começa uma aula assim? Por que a senhora não brincou logo com os intervalos, com as canções de Niná, com as canções para as crianças, como a senhora fazia lá no... Não, meu filho, isso agora me obrigaram a fazer, e ainda me obrigaram como a primeira comunicação com os alunos tinha que ser mostrando logo a severidade desse ensino. Eu disse, meu Deus do céu, que horror, ainda bem que eu aprendi lá na escolinha, né? Então, o que acontece? Muitos outros aprenderam na escolinha. Quando você pensa, eu tenho 77 anos. Quem tem 77 anos? Arthur Moreira Lima acabou de fazer 80, pertinho. Nelson Freire, se não me engano, tem 77 ou 76, por aí, tudo. Caetano, Gil, Chico Buarque, vai toda uma leva de músicos, parece que passou uma fada e fez tim, 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 jogou um pó de pirlim, pim, pim, e não foi. Tudo isso é eco e decorrência da obra de um homem só, Heitor Villa-Lobos. Um homem só, lógico, que sabia escolher seus parceiros, suas parceiras, seus professores e tudo isso. Então, a obra do Villa-Lobos, para mim, a obra principal dele é essa, que a gente tem que reconstituir, devolver isso ao brasileiro, por razão inexplicáveis, políticas e provavelmente imbecilóides, transformará as aulas de música de canto orfeônico em aulas de arte. Arte é como se fosse uma nuvem. Passa ali uma nuvem e você não define... Se tivesse feito aulas de desenho, pelo menos, ou de geometria, uma coisa com o cercado feito e definido. Não. Aquela coisa ficou flutuante. Aí foi abandonada, deixaram de lado o ensino da arte. E isso é muito ruim para a gente atualmente. O ensino da arte ele é capenga. Ele não... Mas acontece que o brasileiro é musical por natureza. Ele tem um país onde não tem um cantinho que não tem um passarinho cantando, caramba. Eu fico impressionado com isso. Um passarinho, uma cigarra, algum bichinho. É o país dos bichinhos que cantam, que urram e que fazem esse colorido que a nossa natureza tem, maravilhosa. Então, tudo isso Villa-Lobos também fez. Tom Jobim também fez. E Tom Jobim era notório, inclusive, dos passeios que ele dava no Jardim Botânico lá, parava, olhava os passarinhos, entende? Isso daí é que eu acho que a obra dele se sustenta sozinha. O que ela precisa é ter as gravações preservadas, a mídia mostrando essas coisas, porque você não tem 300 Villa-Lobos em cada ano. Villa-Lobos é uma dádiva, um negócio que foi único, incrível, com uma inteligência de gênio. Porque a maneira como ele transou, onde ele planejou o violão e a obra para o violão, é digna de gênio absoluto. Inclusive, transou com o braço dado com João Sebastião Bach, que também é outro super gênio que estava na respiração de Villa-Lobos, na respiração que estava na respiração dos chorões do Brasil, desde que o choro vem não sei de onde exatamente, porque vem de muitos lugares, entende? Mas
aquela coisa impregnou, e nós temos esse patrimônio, um patrimônio fortíssimo, muito bonito, e o patrimônio da miscigenação também. Apesar de existirem fatores de preconceito racial no Brasil, mas também existem fatores de miscigenação que são maravilhosos. Olívio, a gente falou um pouquinho aqui hoje dos anos 70, falou das gravações atrás, você falou um pouco também de como você planejou, né, a sua carreira. O que te interessa fazer hoje? Hoje, tomar uma cervejinha daqui a pouco. Pode ter certeza. Ou um vinhozinho, entende? Ontem nem bebi para estar aqui bem lucidamente às 11 horas da manhã. Mas eu vou te dizer um negócio. A idade, essa proximidade dessa barreira chamada 80 anos, ela vem acompanhada de vários alarmes do corpo. Quer dizer, o corpo dá sinais que acontece isso, aquilo com o seu corpo, você tem que tomar cuidado. Quando você toma cuidado desde jovem, que é o meu caso, muito cuidado, eu birito, mas na hora certa, viu? Não extrapolo, de vez em quando eu extrapoladinha, senão não tem graça, né? Mas o que é que acontece? Eu sempre cuidei da minha saúde. Sempre cuidei da minha saúde e ela tem respondido bem, felizmente, entende? Então, eu percebi que você faz planos e a vida faz planos. E a vida agora está fazendo planos para a turma que chega perto de 80, entende? É que de mandar a gente virar memória. Agora você vai virar memória. Você vai virar memória. Então, por isso é que o nosso papo está acontecendo aqui agora. Eu estou muito feliz que Luciana Pegoré tenha me feito essa homenagem pela Warner, e vocês também, a revista de vocês é uma resistência bonita, importantíssima, muito cuidadosa, muito criteriosa. E todas as pessoas que eu conheço dessa revista são cuidadosos e criteriosos. E Museu Vila Lobos, alguns centros culturais, entende? E eu acho que a memória é fundamental. Se você perde a memória, você é capaz de esquecer quem foi Hitler, Mussolini, Stalin. É gravíssimo isso. Sua memória não pode esquecer essas pessoas e o mal que eles fizeram para a civilização. Então, a música traz também isso com ela. Ela mostra, ela ilustra o teatro, o cinema, a poesia, o romance. Então, a gente não brinca com isso. Isso, para mim, não é brinquedo, é uma coisa seríssima. O ser humano, sem isso, ele vira um bicho. Ele é um bicho elegante agora. Ele é um bicho rico de cabeça, entende? Rico de previsões, e a autocrítica vem muito do conhecimento. Você vê a quantidade de livros sobre a história do Brasil que aconteceu nos últimos 10 anos é fabulosa. Eu acho que todo mundo devia procurar esses livros. São livros espetaculares. Lá no comecinho tem o fabuloso Gilberto Freire, mas depois vem o Pedro Doria, por exemplo, faz um livro, o Laurentino, tem livros maravilhosos sobre o Brasil. Aí você aprende realmente como foi o procedimento, a estrutura do Brasil, como foi sendo construída, e isso reafirma o nosso amor por esse país, por esse conjunto de maravilhoso e variado e alegre.
naturalmente alegre, mesmo com toda a tristeza que a pobreza provoque, entende? E às vezes é da pobreza que sai a alegria mais espontânea. Turíbio, muito obrigado, foi um prazer enorme poder conversar com você, poder te ouvir. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco das suas visões, um pouco da sua história e com tanto só nos dá mais carinho ainda pela sua trajetória como artista. Muito obrigado, foi realmente um prazer. Para mim também foi uma honra e foi uma alegria ter alguém que compreenda perfeitamente o que você está falando e que te ajude a falar. Obrigado, João. Você é grande. Imagina, que é isso, Turíbio. Muito obrigado a quem nos acompanhou aqui, tanto na Sala Zoom